Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar, é o último vídeo da série de análise aprofundada, capítulo por capítulo, do livro O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Já até tirei aqui, né, marcador de página, inclusive, estou segurando junto ainda o marcador, mas já tirei já. Do Tolkien, que dispensa apresentações. E se você quer de paraquedas nesse último vídeo aqui do canal, isso aqui é uma série de vídeos sobre a escrita criativa do Tolkien, que é tanto para leitores e leitoras que querem mais do que só um vídeo de 10, 20 minutos, querem mais do que uma análise, uma opinião rasa, e querem realmente um debate mais extenso, mais aprofundado sobre os melhores autores que nós temos aqui. E também é para escritores e escritoras que querem melhorar a sua escrita criativa através da leitura e compreensão dos autores que nos inspiram. Também tem uma série de vídeos do Leonel Caldela, Inimigo do Mundo, de Tormenta, que é para a gente ter tanto uma visão de um autor do século XX consagrado no mundo inteiro, como de um autor do século XXI, um autor contemporâneo consagrado no Brasil. Então, esse último vídeo, esse último capítulo do primeiro livro da trilogia, O Rompimento da Sociedade. É curioso, né? O título do livro é A Sociedade do Anel, mas a sociedade teve uma vida muito curta, né? Porque começa, a sociedade surge depois da metade do livro. Eles, basicamente, a sociedade mesmo atravessa a Moria, atravessa Lothlórien, e daí tem o seu final anticlímax, mas que eu vou falar agora sobre essa questão, que esse aqui acho que é o livro que tem assim um anticlímax assim bem debatível, né? Muita gente se frustra com o final da Sociedade do Anel, mas rola essa compreensão, né, de que é o primeiro da trilogia, mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo, tá? Sobre essa questão do livro não terminar sem terminar, sobre o fato de ser uma trilogia, porque eu acho que são pontos assim que muitos, principalmente autores, não só nacionais, tá? Mas eu já li outros livros que não acabaram e ficaram na cara que iam ter continuação e que eu achei uma bosta. Então, como fazer por que O Senhor dos Anéis não acaba, né? O meu livro, por que a história não acaba? É uma reticência e ainda assim a gente ama isso daqui, tá? E porque é muito arriscado e corre um risco também de ficar uma bosta quando alguém tenta emular esse tipo de fim depois do Tolkien, né? Mas enfim, vou fazer mais no final do vídeo, seja aqui sobre esse capítulo final em que a sociedade está viajando. Eles vão agora tomar a decisão se eles vão para o Reino dos Humanos com o Boromir, que é o que o Boromir insiste que o grupo faça. Mas eles têm que tomar essa decisão. Esse que é o ponto, assim, né, do momento da história. Tomar a decisão e o que acontece nesse momento, né? Então, como que o Tolkien desenvolve esse momento importante de decisão da Sociedade do Anel e esse fim da Sociedade do Anel através de personagens, cenário e enredo. Sobre personagens, o Boromir enlouquece e o Frodo foge. Tem aquela cena que no filme é muito boa também, que os dois têm aquele diálogo e o Boromir, é o ponto que o Boromir realmente perde a cabeça, de uma vez por todas. Ele tem o que acontece no livro, cara, é um pouquinho diferente disso do filme. Mas no livro, eles têm que decidir, o Frodo tá pensando ainda, o Frodo pede, olha, dá licença, eu vou pensar. E aí ele se afasta para poder pensar à vontade e o grupo fica ali, entre eles, debatendo, dando esse momento pro Frodo pensar e refletir. E nisso, eles estão ali mapeando, conversando, passa um tempão, quando eles olham, cadê o Boromir? E o Boromir não estava mais lá. E aí o Boromir encontra o Frodo, e é esse momento que a corrupção toma conta dele. Eu já tinha falado assim no vídeo anterior, que a metáfora de quando você olha para o abismo te olha de volta, é como se o Gollum no Senhor dos Anéis tivesse o Gollum já tinha caído no abismo desde antes do Hobbit, na verdade, e o Senhor dos Anéis é quando o Gollum ele volta do abismo depois de ter caído no abismo, enquanto o Boromir tá na beira do abismo, e é esse período que ele cai no abismo, que o abismo consome o Boromir
metaforicamente, a corrupção do anel toma conta dele, ele tem um momento de loucura em que ele perde o controle e ele chama todos de tolos, que ele vai levar o anel para o Sauron vai ser a ruína, que eles deveriam ficar com o anel e usar o anel para eles. Que, obviamente, a gente sabe que ele está corrompido, porque a gente sabe que se nem Gandalf, nem Elrond, nem Galadriel conseguem, qualquer um da Sociedade do Anel, não só Boromir, qualquer um que cedesse iria e seria a ruína. É o que acontece com o Boromir. E a decisão do Frodo, nesse momento, quando ele vê o Boromir louco, é tchau. Ele foge. Né? Ele diz que ele sozinho deve encarar esse fardo. E ele vai embora só. Tenta, né, pelo menos, ir embora só. Sobre o cenário, nós temos um meio do nada. Eles estão no meio do nada. Eles estão em ermos, mas o que importa aqui é as possibilidades. Tá? Eles estão como se fosse, entre aspas, uma encruzilhada. Eles estão no meio do nada, mas eles estão num ponto de interseção. Num ponto de para onde vamos. Vamos seguir para Mordor pelos ermos, vamos fazer uma pausa no Reino Humano. Então o que importa aqui, na verdade, é as possibilidades que eles estão encarando, essa decisão que eles têm que tomar. De novo, é uma escolha, é uma escolha estranha para um fim de livro, mas não foi uma escolha assim. O Tolkien não escreveu pensando, aí eu vou encerrar a minha trilogia, vou encerrar o meu livro dessa forma. Não foi assim que ele escreveu. Compreender o processo de escrita do Tolkien também é importante compreender a obra dele. Isso é um debate, inclusive, que não vem ao caso, se é importante saber a trajetória do livro, do autor, para compreender o livro. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu acho que é relevante, sim, e acho que agrega, sim, saber como que esse livro foi escrito para entender por que ele termina de maneira tão estranha, tão anticlimática, né? E por que eles terminam no meio do nada, né? A gente pensa... Eu fiz agora, antes de gravar esse vídeo, eu fiz o vídeo final aqui, e o último capítulo é Tamurá, que é um reino nipônico, um reino oriental de samurais e shugenjas. É um palco muito bom para um final do livro, percebe? Né? É importante escolher um bom palco para o final do livro. Mas o Caldela escreveu esse livro aqui como se fosse um livro único. Tá? Ele escreveu para ser um livro de início, meio e fim, ponto final. Não foi assim que o Tolkien escreveu esse livro. Então, essa decisão é meio estranha, tá? É compreensível, mas não era para ser o final de um primeiro livro. Por isso que acaba desse jeito. Vem a ser relevante. Mas o que importa aqui, no fim das contas, é eles estão no meio do nada, e esse meio do nada é um momento de possibilidades para a jornada deles. Mais importante, é o único capítulo que, sinceramente, o lugar onde eles estão é menos importante do que o grupo. Esse livro inteiro, o lugar é tão importante ou mais importante do que os personagens, do que a narrativa. Esse é o único caso que estão num lugar que, sinceramente, eu sinto que o enredo e o elenco é mais importante do que o cenário. Só nele só. Sinceramente, acho que de todos os livros, esse é o único. Enfim, de todos os capítulos desse livro, esse aqui é o único que isso acontece. É uma baita de uma exceção à regra. Acho que é bacana, sinceramente, encerrar o livro focando em personagens e cenário menos do que no enredo. Eu acho importante ter um bom palco, um bom cenário para acabar o livro, mas enfim, né? Como isso aqui é Senhor dos Anéis e como isso aqui não era para ser o fim do livro, faz sentido, é bacana. Sobre o enredo. Como eu falei já, o Frodo ele parte sozinho e a sociedade se divide. O momento da divisão é bem assim, bem expresso, né? Porque eles percebem que o Frodo sumiu, o Frodo ele vai pensar e não volta, e aí é o ponto que, sim, vai cada um para um lado. Né? Os hobbits vão para um lado diferente, o Aragorn pede pro Boromir ir atrás dos hobbits para eles não se perderem de vez, né? O Aragorn e o Sam vão juntos procurar o Frodo. Acaba que o Sam, isso faz sentido pra caramba, o Sam, por conhecer o Frodo, ele deduz, eu sei pra onde ele tá indo, e vai sozinho, no desespero, tá? Enquanto que o Aragorn tá ali meio que tentando rastrear o Frodo, mas o Frodo usou o anel, e isso dificulta. E também o Aragorn também tá muito em dúvida, tipo, não podemos nos dividir, não podemos nos separar, mas todo mundo foi para um lado diferente, ele como líder tem que tomar uma decisão rápida, tem que pensar rápido, e ele não consegue lidar com esse caos que se gera. Esse é um momento de caos literal, tá? Porque o caos, entre outras coisas, também simboliza a divisão. O caos separa, enquanto a ordem une. A ordem e o caos criam, ambos são energias criadoras, mas a ordem cria na união e o caos cria na separação. De fato, né, esse é um momento literalmente de caos. É cada um para um lado. Se você
se uma gota d'água pingar no chão, o pingo se espalha de maneira caótica. Se um copo de vidro cai no chão, ele se espatifa de maneira caótica. Nesse momento, o grupo se divide, se rompe de maneira totalmente caótica. E no fim, vai cada um para um lado. A gente nem sabe o que aconteceu de fato com os outros. A gente sabe que cada um para um lado, né? E termina com spoiler do fim do livro. Se você, né, chegou até aqui, acho que você já sabe como é que o livro termina, né? Se você não leu, não viu o filme, você está fazendo o que aqui, né? Mas enfim. Termina com o Frodo e o Sam juntos, seguindo uma jornada juntos. No fim das contas, essa amizade deles se mantém mais forte. E isso. O que é diferente, não canso de lembrar, do filme. No filme nós temos já a morte do Boromir. Aqui não temos a morte do Boromir. E no filme tem o Legolas, o Aragorn e o Gimli decidindo continuar juntos e partir juntos dali em diante. Isso não tem. Isso aconteceu por quê, né? No filme, sabiam que ia fazer uma trilogia de filmes, né? E é esse que é o ponto agora que eu vou falar. Tá? Por que termina assim? Por que termina assim, tão sem terminar? Né? A conclusão, a moral da história é um fim, só que não. Tanto que no fim, aqui, né, no fim, termina a história, o Frodo e o Sam indo embora juntos. E aqui, ó. Aqui é o último parágrafo. E logo embaixo vem. Aqui termina a primeira parte da história da Guerra do Anel. Percebe? Logo de cara assim, olha, não termina não, tá? Tipo, até parece que é o editor falando, olha, eu sei que você vai ficar puto que o livro termina do nada e totalmente não conclusivo, mas é o fim da primeira parte, tem mais, tá? E então esse aqui é um fim, só que não. E isso eu acho que é importante entender. O Senhor dos Anéis é um livro, era para ser um livro único. Difícil de falar que é o que não é um livro único. O Tolkien escreveu a trilogia inteira como um livro único e ele teimou pra caramba pra publicar como livro único também. O Tolkien, ele brigou com a editora. Não, é um livro só, é um livro. A editora queria dividir, não queria dividir, ele não aceitava. Acabou que, quando o Tolkien conseguiu fechar, né, a publicação do livro, a editora falou, só publica se for trilogia. Aí ele, então tchau. Aí ele foi para outra editora, e a outra editora queria publicar como uma duologia, como 2 livros, parte 1 e parte 2. Aí eu tô meio tipo, Aí ele voltou para a editora original e publicou o Senhor dos Anéis como uma trilogia. Então, na verdade, romper a história nesse ponto foi uma decisão editorial, não foi do autor. O Tolkien não foi tipo, vou escrever aqui um livro e no final ele não acaba, e aí vai ter trilogia, sabe? Não foi assim. O Tolkien, existem pessoas, muitas histórias que fazem isso, né? Não vamos terminar, para que você tenha que continuar comprando depois. No Tolkien, pelo que tudo que a gente sabe dele, ele não era esse tipo de pessoa, ele não tinha esse tipo de pensamento, tá? Ele queria que fosse um livro só. Ele teve que publicar como trilogia por questões editoriais, por decisões editoriais. Se for ver, hoje em dia, eu acho que esse livro seria publicado como um livro só. Hoje em dia, Senhor dos Anéis, se fosse publicado hoje, eu acredito que seria um livro, um livrão único, né? Início, meio, fim. É como eu suponho que seria hoje em dia. E como eu falei, tem autores que tentam fazer isso e ficam uma bosta, porque não tem propósito de fazer isso. Sinceramente, não tem sentido fazer isso. Não tem sentido fazer isso de forma arbitrária, sabe? O Tolkien queria publicar um livro só. A editora falou, vão ser 3 livros. A editora foi lá, fez disso e ficou assim. Mas a editora se comprometeu a publicar os 3 livros. Isso também é importante. O Tolkien tinha garantia de que os 3 seriam publicados, de que a obra dele seria publicada no fim das contas. E o Tolkien já tinha publicado o Hobbit também. Então ele não era um autor estreante. Então isso também conta como um todo. Tipo, a editora simplesmente falou, cara, a gente quer publicar sim Senhor dos Anéis. O Hobbit já tinha sido publicado, já tinha público, né? O Tolkien já tinha algum nome no mercado editorial que ele tinha garantia de ser publicado. Então, enfim, ele tinha muitas garantias que foram relevantes para publicar esse livro, para ele ter sido lançado da forma como ele é. Autores contemporâneos no Brasil e no mundo não têm garantias, ninguém publica um livro, tipo, só um autor consagrado publica um livro, tá? Com garantias que vai ter mais. E eu vejo muitos autores consagrados fazendo o contrário, autores consagrados que simplesmente publicam e concluem a história, né? Já viu só, eu fiz recentemente a análise do livro Santo Guerreiro, Roma Invicta do Spor, e o Spor lançou um livro que não termina. Mas ele já é um autor consagrado no Brasil.
O primeiro livro dele é um livrão enorme, fechado em si mesmo, que era Batalha do Apocalipse, percebe? Primeiro ele lançou a Batalha, depois ele lançou a trilogia Filhos do Éden, e ele queria que o Santo Guerreiro fosse um livro único, mas a história foi tão grande, né? A pesquisa dele foi tão rica que foi melhor lançar 3 livros. Então, mas o Spohr já é um autor consagrado no Brasil. Tolkien já tinha livros, um livro já publicado antes. Eu já li um livro muito ruim, Orc, Os Guardiões do Relâmpago, que termina sem final. E o livro já era ruim, o final foi mais bosta ainda. Eu odiei o final do livro. Então, assim, sinceramente, terminar uma história sem terminar de modo arbitrário é algo assim, muito contraindicado. Muitos autores fazem isso. Eu sei que de todos os conselhos que eu dei nesse canal, esse é o conselho que os autores vão seguir menos de todos, tá? Mas, né, aqui entre nós, é melhor assim, tá? Um dia você vai pensar, teria sido melhor ter publicado um livro único em vez de um primeiro livro de trilogia, mas ainda assim, é muito diferente ser o livro do Spohr, por exemplo, é o primeiro da trilogia e chega a uma conclusão, tá? Esse livro aqui, ele não conclui, ele é não conclusivo, é isso que eu acho que é pior, tá? Lance um livro que é o primeiro de uma saga, faça isso, de coração, faça. Não lança um livro que não acaba, que termina numa cena pela metade, que é o que acontece nesse dos orcs, que é uma bosta. Final, sinceramente, final que não termina é uma bosta. É uma bosta, odeio. Não tem, isso aqui não tem meio termo, desculpa, não tem meio termo aqui. Não tem meio termo. Ah, meu livro termina na cena que é não conclusiva. Bosta. Seu fim é uma bosta. Deve ser dita, né? Ah, mas o Tolkien fez isso. O Tolkien fez isso porque ele escreveu O Senhor dos Anéis. Ele já tinha tudo escrito. Ele queria que fosse assim. Não foi decisão dele fazer desse jeito. Por isso eu compreendo. Se fosse a decisão dele, eu diria: Tolkien, decisão bosta. Não foi a decisão dele. Tolkien, foi a decisão que foi necessária para aquela época. Também não cabe bem falar que foi uma decisão bosta. Uma decisão de ingleses do século XX, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não era nem vivo. Outras épocas, outro público, outro mercado editorial, outro país, outro tudo. Então, cabe a mim compreender o que foi feito e compreender por que isso não funciona hoje em dia, mais do que outra coisa. Enfim, então, o livro não acaba. É um livro consagrado desse jeito, mas compreenda que de tudo que você pode se esperar no Tolkien, de tudo, o final desse livro é o que você menos pode se inspirar de tudo. Conta aqui embaixo um livro que não termina e que você gosta. Um livro, eu citei que já o Santo Guerreiro do Spohr é um livro que não termina e eu gosto, né? Eu acho que o final do George foi um final assim bem não conclusivo também. Eu até achei que o George podia ter um final mais conclusivo, mas eu confio no que o Spohr tá sabendo o que ele tá fazendo, tá? O livro, ele tem eu sinto que a história porque também eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Mas em resumo, o Spohr está muito focado no romance histórico de Roma e usando o São Jorge, o Georgios, como narrador dessa história, basicamente. Então, pelo fato de que o foco é Roma, mais do que o São Jorge, no fim das contas, e o fim do primeiro livro é um fim de um primeiro livro de trilogia, mas termina no episódio importante de Roma. Então, para o Jorge ficou meio solto, mas para Roma ficou bem conclusivo. Por isso eu gostei desse livro. E é bem nítido que o Spohr sabe o que está fazendo. Tá? Então, estou louco, inclusive, para ler o próximo livro da trilogia. Assim que lançar, vou comprar no lançamento e vou ler no lançamento, inclusive. Meta aqui embaixo algum livro que não termina e que exige a continuação e que você tenha gostado para a gente expandir esse debate. E finalmente chegamos no final dessa série de vídeos. Vou tirar férias e quando eu voltar a gente vai trazer mais conteúdo e um conteúdo bem renovado, bem em outros moldes. Vai ser uma nova abordagem, tá? Assim como muitos dos livros que eu falei aqui não é um fim conclusivo assim de já ter nunca mais. É um fim de uma etapa para começar outra. Então, se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve,
ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que finalizamos o desafio 366 de escrita. Então, até o próximo vídeo e a gente se esbarra no multiverso.